Vamos começar com uma imagem que todo mundo conhece, né? O mito de Narciso. Aquele jovem lindo que se apaixona pelo próprio reflexo na água. Ele fica ali, sabe? Paralisado, hipnotizado por uma imagem que é perfeita, mas que nunca pode tocar, nunca responde. Agora, vamos trazer isso para hoje. E se aquele reflexo na água não fosse mais, sei lá, silencioso? E se ele conversasse, te desse bom dia, perguntasse como foi seu dia e no final dissesse eu também te amo? Olha, isso não é mais fantasia. É o centro de um fenômeno que está ganhando muita força. Pessoas fazendo cerimônias de casamento simbólicas com inteligências artificiais. Bem-vindos ao Mergulho Profundo. Se você gosta de análises que vão direto ao ponto e fazem a gente pensar, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, que é uma iniciativa do jornal Alfredo Wagner Online. Hoje a gente vai mergulhar num artigo que eles publicaram e que me fisgou de verdade pelo título: O amor na era da intimidade sintética, o velho mito do Narciso em novas tecnologias. Nossa missão aqui é ir além da notícia, sabe? Da curiosidade, é entender por que isso está acontecendo, o que essa busca por um parceiro sintético revela sobre as nossas carências e a grande pergunta, né? Para onde está indo o futuro da intimidade humana? Essa imagem do Narciso é um ponto de partida perfeito, porque a tecnologia basicamente pegou o lago dele e deu um upgrade. As telas dos nossos celulares, dos computadores, viraram espelhos, mas não espelhos passivos, né? Exato. O artigo descreve isso de um jeito genial. Diz que eles não refletem mais só a nossa imagem, refletem nossa personalidade, nossas piadas, nossas inseguranças. Ele até dá o exemplo concreto de uma senhora, a senhora Cannon, e o companheiro virtual dela, o Klaus, criado com a ajuda do ChatGPT. É a materialização de uma frase do texto que é muito, muito forte. O espelho deixa de ser estático, ele responde, ele conversa, ele diz, eu também te amo. Exato. E o que poderia parecer, sei lá, um caso excêntrico. Um caso isolado, né? Isso, um caso isolado, na verdade, é a ponta de um iceberg gigantesco. Quando a gente olha para os números que o artigo levanta, a coisa fica séria. E eu confesso que os dados me deixaram chocado. A gente está falando de 28% dos adultos que já tiveram algum tipo de relação íntima, de alguma natureza, com uma IA. 28%. Isso é quase um terço da população adulta. Peraí, um terço. Nossa, isso é muito maior do que eu imaginava. Eu achei que era uma coisa de nicho, sabe? Um grupo pequeno. Era o que eu pensava também. Mas o dado fica ainda mais impressionante quando a gente olha para gerações mais novas. Entre os adolescentes, esse número de pessoas que sentem um apego emocional real por um sistema artificial, ele salta para 72%. 72? E aqui vem o nocaute. 80% da geração Z, os nascidos ali entre o fim dos anos 90 e 2010, afirmam que se casariam com uma inteligência artificial. 80%? 80%. Gente, isso muda completamente a perspectiva. Não estamos falando de uma curiosidade. A gente está falando de uma potencial redefinição cultural do que é um relacionamento, do que é um casamento, para a maioria da próxima geração de adultos. Isso é gigantesco. É gigantesco. E é por isso que o ponto central do artigo é tão importante. Essa discussão não é sobre o quão avançada a tecnologia ficou, sabe? É sobre a condição humana agora, neste exato momento. O que está acontecendo com a gente que torna essa opção não apenas viável, mas desejável para tanta gente? E a resposta, segundo a análise, passa por um conceito que eu achei fascinante, o de migração psicológica. As pessoas não estão apenas usando uma ferramenta nova, elas estão de fato migrando para um novo tipo de refúgio emocional. O texto cita um pesquisador, Chase Hughes, e a análise dele vai direto ao ponto. Ele argumenta que nós estamos confundindo atenção com conexão. Atenção com conexão. Explica isso um pouco melhor. Pensa na natureza de um relacionamento humano. É imperfeito. As pessoas têm os próprios problemas, estão cansadas, se distraem, discordam de você. Nenhum ser humano pode te dar atenção infinita, 24 horas por dia. É impossível. Impossível. Uma IA, por outro lado, pode. Ela está sempre disponível, sempre focada em você, sempre paciente.
E segundo o Hughes, a gente está começando a interpretar essa atenção constante, ilimitada, como se fosse uma conexão genuína. Entendi. Na prática, a IA se torna uma fuga do trabalho, do cansaço e, vamos ser honestos, das frustrações que os relacionamentos de verdade sempre trazem. Faz todo sentido. É como se a gente estivesse emocionalmente exausto do ser humano. Da complexidade, do conflito, do medo de ser julgado. E aí aparece essa alternativa que oferece um relacionamento sem atritos, e isso me leva de volta ao Narciso, porque o mito parece ganhar uma nova camada aqui, né? Não é mais sobre a paixão pela imagem física no espelho. Exatamente. É a paixão pela imagem emocional que a IA reflete pra gente. E ter um dia ruim e ser grossa sem querer, nunca vai nos desafiar de um jeito desconfortável. Ela é, no fundo, o eco perfeito do que a gente quer ouvir sobre nós. É o parceiro ideal porque ele é, essencialmente, uma versão idealizada de nós mesmos. É o relacionamento sem o outro. Ou melhor, onde o outro é só uma extensão polida e agradável de você. E essa busca pela perfeição, por um amor sem arestas, nos leva a uma distinção muito inteligente feita por uma pesquisadora citada no artigo, a Tracy Follows. Ela propõe que a gente divida a intimidade em duas dimensões. Certo, quais seriam? A primeira é a dimensão mecanizável do amor. São todos os aspectos de um relacionamento que podem, em teoria, ser transformados em código, em um algoritmo. E a IA está ficando assustadoramente boa nisso. A gente fala de gestos de carinho, palavras de afirmação, disponibilidade 24/7, validação. É quase como querer um relacionamento só com os melhores momentos, né? Exato. Tipo, querer ter um cachorro, mas só a parte de brincar no parque, sem ter que limpar a sujeira ou levar no veterinário de madrugada. É a analogia perfeita, porque remove todo o custo, todo o sacrifício. E é aí que a gente entra na segunda dimensão da intimidade, que a Tracy Follows aponta. A inimaginável, ou o que a gente poderia chamar de não mecanizável. É aqui que mora a essência da experiência humana. Aquilo que, por sua natureza, não dá para programar. E o que seria isso? O que a máquina não consegue replicar? O artigo lista alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, o desejo. O desejo genuíno, espontâneo, aquele que surge do mistério do outro, não de uma linha de comando. Certo. Segundo, o perdão e o arrependimento, que só existem porque existe a falha, o erro real. E, talvez o mais importante, o sacrifício, a transformação, aquele momento em que você muda, cresce por causa do impacto que o outro, com toda a sua imprevisibilidade, tem sobre você. A ideia central aqui ela é muito profunda. A IA pode ser programada para dizer, eu te amo, mas ela não pode escolher amar. Não há risco. Não tem a possibilidade da rejeição, da dor. Exato. Do fracasso. E é essa ausência de risco que, paradoxalmente, esvazia a experiência de seu significado. Tem uma frase no final desse trecho que, nossa, me pegou de jeito. A IA elimina a dor e, com ela, elimina também a profundidade. Uau! Isso é pesado, porque a nossa reação instintiva é fugir da dor, óbvio, ninguém quer sofrer. Mas a ideia de que a profundidade do amor ou de qualquer experiência humana significativa depende da possibilidade dessa dor é algo que a gente não para pensar. É quase como dizer que não tem atalho porque realmente importa. Exatamente. É a vulnerabilidade que cria o valor. Se não há nada a perder, o que é que está em jogo de verdade? E essa busca por um amor blindado, à prova de dor, explica muito sobre o formato que esses relacionamentos estão tomando. O artigo ressalta que as pessoas estão optando por casamentos simbólicos, não por contratos legais com suas IAs. É verdade, porque o símbolo e não o contrato. O que isso diz pra gente? A análise sugere que isso não é só uma brincadeira, uma performance. É um ato de proteção emocional. É uma tentativa de ter o ritual, o conforto do casamento, mas sem nenhuma da vulnerabilidade do comprometimento. Do risco imprevisível, né? Do risco imprevisível que uma união real com outro ser humano complexo e falho exige. É querer a festa sem a responsabilidade do dia seguinte. Então, no fundo, a pergunta que fica no ar e que o texto deixa meio implícita é bastante incômoda.
Será que a gente está, aos poucos, desistindo uns dos outros? Desistindo de amar seres humanos porque a gente passou a considerá-los, sei lá, perigosos demais para o nosso bem-estar emocional? Essa é a pergunta silenciosa que permeia toda a discussão, e ela nos coloca como sociedade diante de uma encruzilhada, de uma escolha que vai definir o futuro dos nossos afetos, algo que a revista Forbes também já apontou. De um lado do caminho, a gente tem a promessa da certeza, a segurança, o conforto, a previsibilidade da intimidade sintética. Um amor programado para nunca nos decepcionar. E do outro lado? Do outro lado, a gente tem a surpresa, a transformação, a bagunça, a beleza imprevisível do amor humano, com todos os seus riscos, suas dores, mas também com todo o seu potencial de nos levar a lugares que nunca imaginaríamos sozinhos. A escolha parece ser entre um amor que nos conforta e um amor que nos transforma. Então, o percurso que essa análise nos propõe é muito claro. A gente sai do Narciso da antiguidade paralisado por um reflexo mudo e chega ao Narciso de hoje, que dialoga com um espelho interativo. E nessa busca que é compreensível por um amor sem dor, sem falhas, a gente corre o risco de encontrar algo muito pior. Um amor sem profundidade. Sem significado. É crucial lembrar como o mito original termina. Narciso morre ali, na beira do lago, definhando por uma perfeição que era só uma ilusão. O amor humano, na sua essência, é o oposto disso. É movimento, é caos, é imperfeição, é o encontro transformador com o desconhecido que existe no outro. E isso nos leva à reflexão final e bem provocadora que o artigo nos deixa. Uma pergunta que transcende a tecnologia e fala direto ao nosso futuro. A questão que se impõe não é mais se as pessoas vão continuar se casando com inteligências artificiais. Os números já mostram que sim, a tendência é essa. A verdadeira pergunta, aquela que nós precisamos fazer a nós mesmos, é outra. Nós teremos coragem de continuar nos casando com seres humanos? Essa reflexão com certeza continua. Para mais análises como esta, que vão fundo nos temas que importam, siga o nosso canal Mergulho Profundo, uma iniciativa do jornal Alfredo Wagner Online. Até a próxima!